Olá, quarto ano, vamos lá, né? Vamos à nossa aula de história de hoje, quinta-feira, tá? Hoje nós vamos estudar sobre o outro, né? Nós vamos conhecer o outro, mas esse outro que a gente fala é aqueles que viveram no passado. Aqueles que viveram há muitos e muitos anos atrás, antes de nós, tá? Nós sabemos que existiram, né, outros seres, né? Que a gente é resultado de uma evolução humana, tá bom? E o que é que faz a gente acreditar nisso? As descobertas. Lembram que a gente já estudou em aulas anteriores sobre os registros históricos? Foi o conhecimento histórico, sobre as fontes históricas, não foi? Que podem ser livros, podem ser as pinturas nas pedras, que são as pinturas rupestres, mas também pode ser objetos, pode ser fósseis, ossos, né? Encontrados de seres que viveram há muitos e muitos anos antes de nós, tá? Aqui nós temos alguns crânios, tá? Crânios da cabeça, tá bom? E esses crânios aqui tem uns que são muito antigos, né? Foram descobertos há alguns anos atrás, mas que, quando estudados, né, os arqueólogos, as pessoas responsáveis para estudar a história, eles fazem essa descoberta de que esse fóssil, de que esse osso, esse crânio, ele viveu há muitos anos atrás, há milhares de anos atrás, tá bom? Então, olha só, analisando a foto, podemos conhecer alguns aspectos sobre os povos que viveram em épocas e locais diferentes. Quais aspectos são esses, tá? Nós temos um rosto aqui reconstituído. Esse aqui foi o rosto de Luzia, feita com base em um crânio de cerca de 11 mil anos, encontrado no estado de Minas Gerais. Essa reconstituição foi realizada por especialistas no ano de 1999 e faz parte do acervo do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, foto de 2009, tá? Isso aqui é uma reconstituição. Então, de acordo com algumas características, eles foram lá e recriaram, né? Acredita-se que o rosto dessa pessoa, né, tenha sido dessa forma aqui. Mas isso aqui foi uma recriação, uma reconstrução de um crânio encontrado há cerca de 11 mil anos, tá? Esse crânio vai ter cerca... Um crânio encontrado há 11 mil anos, não. Um crânio que tem cerca de quase 11 mil anos de existência, tá? Então, sim, restos de ossos, de objetos, de materiais, né, da antiguidade, dos nossos antepassados, sim, nos ajudam a conhecer, né, alguns aspectos de povos que viveram em épocas e locais diferentes. Ajudam muito, tá? Você considera importante conhecer outras sociedades de outras épocas? Por quê? O que vocês acham? É importante? É besteira? O que importa é agora? Ou é importante a gente conhecer como viveram os nossos antepassados? Eu acredito que seja muito importante. Principalmente a gente descobrir por quê, né, que houve essa evolução, o que significa, né, o que significou na época deles e o que é que significa e repercute na nossa vida hoje também. Passando para a página 34 e 35, nós vamos ver a história dos seres humanos, tá? Como podemos conhecer a história dos primeiros grupos humanos? Como é que a gente pode conhecer? Como é que a gente hoje tem notícias, né, desses grupos humanos, desses primeiros grupos humanos, tá? Como vimos na unidade anterior, a história é construída a partir de fontes, ou seja, de vestígios do passado que chegaram até nós. Então, a história ela é construída a partir dessas fontes, das fontes históricas, que a gente viu que a fonte histórica pode ser um documento, pode ser uma pintura, pode ser o que mais? Pode ser um jornal, uma obra literária, um diário, um documento, né? Pode ser a pintura rupestre também, né? Tudo isso é fonte histórica para a gente. Mas como podemos ter acesso a fontes de povos que viveram há milhares de anos? Para auxiliar nessa difícil tarefa, existe a arqueologia. Essa ciência estuda o modo de vida dos povos antigos a partir de vestígios materiais. Então, a arqueologia é responsável de estudar a história
e o modo de vida dos povos antigos, tá? A partir de quê? De vestígios. Tem que ter algum material para eles estudarem, senão a arqueologia como ciência ela perderia toda a validade, né? Eu não tenho nada para comprovar, eu vou falar o que eu não sei, ou só do que eu ouvi falar? Não, eles têm que ter um objeto, um material concreto para estudar e assim tirar suas conclusões. Essa ciência estuda o modo de vida dos povos antigos a partir de vestígios materiais. Observe a seguir um exemplo de como funciona o trabalho de um arqueólogo, tá? Aqui nós temos um grupo de arqueólogos numa escavação arqueológica no sítio Bonim, Urubici, em Santa Catarina, em 2016. Ó. Então, eles demarcam toda a área com linhas e aí vão retirando a terra aos pouquinhos, né? Eles não podem fazer grandes buracos, porque aí pode danificar esses materiais que eles estão ali tentando encontrar. A área estudada pelos arqueólogos é chamada de sítio arqueológico. Normalmente, esse local é demarcado para que a pesquisa não seja comprometida. O processo de escavação deve ser feito com muito cuidado, né? O processo de escavar, né? De procurar essas fontes com muito cuidado e atenção. Caso isso não aconteça, o material pode ser danificado e as pesquisas se tornam imprecisas, tá? Aqui depois nós temos outra foto, que é de uma escavação arqueológica no sítio Vila Nova de Teotônio, Porto Velho, em Rondônia, em 2016 também. Um sítio arqueológico pode conter diversas camadas, o que indica ocupações de povos em diferentes períodos. As camadas mais profundas costumam ter os objetos dos povos mais antigos, né? Então, esse sítio arqueológico, ele pode ter diversas camadas, né? E pode ter diversas histórias ali. Quanto mais profunda a camada, quer dizer que ali tem vestígios de povos mais antigos. Porque quem fica nas camadas de cima são os mais recentes, né? Encontrado logo esses vestígios. Quando encontrados, os vestígios devem ser catalogados e higienizados. Depois eles passam por análise e comparação com outros documentos, para que possam ser interpretados de forma adequada, tá? Então não é só, eita, encontrei isso aqui, é isso aqui, não. Eles ainda vão fazer todo um processo de limpeza, né? Vão investigar, vão catalogar, vão estudar, interpretar aqueles objetos, para depois dar um parecer mais próximo da realidade, tá? Primeiros grupos humanos, vamos lá. Muitas pesquisas arqueológicas buscam analisar os vestígios deixados pelos primeiros grupos humanos, tá? Então isso é um desejo de muito tempo. Essas pessoas, que são chamadas de arqueólogos, eles buscam analisar esses vestígios deixado pelos primeiros grupos humanos. Para quê? Para saber como eles viviam. De acordo com esse estudo, nossos primeiros ancestrais têm origem na África. Então, de acordo com os arqueólogos, os nossos primeiros ancestrais viveram aonde? Na África. E da África eles foram se espalhando, né, por toda a Terra. Ao longo de milhares de anos, eles se desenvolveram e se adaptaram aos diversos ambientes, passando a produzir instrumentos cada vez mais elaborados, tá? Então, eles foram se desenvolvendo ao longo do tempo e passaram a produzir instrumentos mais elaborados. Aqui na página 35 nós temos 3 crânios. Vestígios arqueológicos podem indicar diversos aspectos sobre os primeiros seres humanos, como a época em que eles viviam, de que maneira se alimentavam, como era sua estrutura corporal, ao lado da foto de crânios de alguns dos primeiros humanos, tá? Então aqui nós temos foto de crânios. Nós temos um crânio pequenininho, tem outro crânio aqui que já é diferente desse primeiro crânio aqui na ponta, tá? Então cada um aí vai ter uma característica e vai respeitar o desenvolvimento daquela época, tá? Vamos conhecer como era o modo de vida dessas populações. Agora a gente vai ver como eles viviam, como eles se comportavam, o que eles faziam, esses primeiros habitantes da Terra. Os primeiros grupos humanos não viviam em habitações fixas, ou seja, eles não tinham uma casa fixa para morar, tá? Quando eu digo casa fixa, é a casa que você vai ficar.
por um bom tempo da sua vida, para o resto da sua vida, né? Pois eles tinham que se deslocar constantemente para buscar alimentos, né? Então, por eles terem que sair andando em busca de alimentos, eles preferiam não ter uma casa. Eles tinham que estar andando e coletando e comendo e se mudando constantemente. Porque estava num lugar, o alimento acabava, eles tinham que ir para outro lugar. E assim eles iam, né? Sem moradia fixa, se deslocando constantemente em busca de alimentos. E esses grupos que mudavam com frequência né, com frequência de um lugar para outro, são chamados de povos nômades, tá? Então, quando eles saíam muito de um lugar para o outro, não ficavam num lugar só, a gente chamava eles de nômades, tá? O modo de vida dos povos nômades era baseado principalmente nas atividades de caça e coleta. Então, eles viviam nisso. Eles caçavam e coletavam frutos. Viam um pé de fruta cheio de fruta. Ia lá, coletava, comia, né? Aquela fruta ali se acabava. Eles andavam até encontrar outro lugar que pudesse tirar aquele alimento e comer. E aí eles iam andando, eles não voltavam para suas casas, tá? E aqui nós temos uma pintura rupestre de 8.500 anos atrás, representando grupos humanos praticando a caça. Isso foi na Líbia, tá? Mas se a gente for observar bem direitinho, em todos os lugares, basicamente, vai ter essas pinturas rupestres. Aqui em Fagundes tem. Em Ngá tem nas pedras, né? O desenho, né, dos nossos antepassados. Eu acredito que a Ingá do Bravo também tem, porque eu ouvi falar uma história de que tinham descoberto alguma coisa desse tipo. Não sei se tem essas pinturas, mas descobriram alguma coisa aí e estão tentando fazer um ciclo arqueológico também, parece. Vamos lá. A sedentarização. A gente viu os nômades e agora a gente vai ver os sedentários. Há cerca de 12.000 anos, na página 36 e 37, pessoal. Há cerca de 12.000 anos, algumas comunidades humanas perceberam como surgiam novas plantas e começaram a desenvolver técnicas agrícolas, como o plantio de sementes. Isso transformou profundamente o modo de vida dos nossos ancestrais. Tá? Então, há cerca de 12.000 anos, algumas comunidades humanas eles perceberam, né? Foram observando e viram como era que surgiam novas plantas, né? E eles perceberam que era a partir da semente. Então, com a semente, com o plantio da semente, se criava uma nova planta, se gerava uma nova vida. Com isso, eles passam a perceber que não precisam mais estar se mudando de um lugar para o outro em busca de alimento. Bastava eles agora plantarem o seu alimento, cultivarem, colherem e comerem, né? Do mesmo jeito com os animais. Não precisavam mais estar caçando animais. Bastava criar, alimentar esses animais e no tempo certo se alimentar desses animais, tá? Ao cultivar plantações, esses povos não precisavam mais de mudar com frequência, pois tinham acesso aos alimentos cultivados. Assim, com o tempo, grande parte deles deixou o modo de vida nômade, sair de um lugar para o outro em busca de alimento, né? E tornou-se sedentário. Então, o nômade, ele sai em busca de alimento e caçando para sobreviver. O sedentário, não. Ele mudou a sua visão. Em vez de estar saindo para caçar, para coletar, ele agora passa a criar animais. Ele passa agora a plantar e a cultivar a terra para ter o seu alimento, tá? Você sabe o que isso quer dizer? Um grupo sedentário é aquele que vive de forma fixa em um lugar determinado. Tá? Então, ele vai viver ali naquela casa por um bom tempo. Mesmo que se acabe o alimento, mas ele vai cultivar, ele vai plantar. E aí, ele continua na sua vida sedentária, ali naquela casa, né? Por um bom tempo. Observe as ilustrações a seguir e conheça alguns aspectos do modo de vida das primeiras comunidades humanas com características sedentárias, tá? Então, nós temos aqui, ó, os homens pescando, outro tirando capim para os animais. Aqui nós temos os animais no curral, as ovelhas, né? Nós temos a mãe e a filha cozinhando. Depois nós temos a mãe e a filha ali comendo, né? O modo de vida sedentário, na página 37. O modo de vida sedentário contribuiu para a formação de aldeias, que com o tempo desenvolveram-se e deram origem às primeiras cidades.
A vida em comunidade levou muitas pessoas a se especializarem em determinadas atividades, como a construção de moradias e a prática do artesanato. Esse processo foi chamado de especialização do trabalho. Então, de acordo, né, com que eles vão evoluindo, vão passando, eles passaram a dividir as tarefas, né? Então, uns fazem isso, outros fazem aquilo, e aí todo mundo trabalha e todo mundo vive bem, tá? Vamos lá, atividade, pessoal, página 40, tá? Nós só vamos fazer a atividade da página 40, a questão 1. Só a questão 1, eu vou até colocar aqui para vocês não esquecerem. Questão 1, só a 1, tá? Vamos lá, o que é que diz a questão 1? O que é que diz a questão 1? Vamos lá. Sobre nossos antigos ancestrais, escreva nos quadros a seguir como era o modo de vida nômade e o modo de vida sedentário. Vocês vão copiar as perguntas. Agora eu tô dizendo, copie, tá? Copie as perguntas, faça esses quadros bem direitinho, do jeito que tá no livro. Vai copiar a questão 1, vai fazer os quadros, o modo de vida nômade e o modo de vida sedentário. E esse pontinho embaixo, né? Onde diz que fatores influenciaram a transição entre o modo de vida nômade e o sedentário, tá? Vamos lá. Só vai fazer a questão número 1, copiar e responder. Então, olha só. Como era o modo de vida nômade? Como era que as pessoas nômades viviam, hein, pessoal? Uma dica. Viviam se mudando constantemente para buscar alimentos, né? E é o modo de vida sedentário. O que era que os sedentários tinham? Como era o modo de vida deles? Eles ficavam se mudando de um lugar para outro ou eles fixaram moradia, né? Passaram a morar em um lugar fixo e ali passaram a cultivar e a plantar seus mantimentos, né? Seu alimento. Agora, no pontinho aqui na questão 1. Que fatores influenciaram a transição entre o modo de vida nômade e o sedentário? O que é que vocês acham que influenciou essa mudança do modo de vida nômade para o modo de vida sedentário? Quais foram os fatores que influenciaram, hein, pessoal? Um dos fatores que influenciaram foi eles perceberem o quê? Que eles podiam plantar e cultivar seu alimento. Que eles podiam criar os animais e não precisar ficar indo e se mudando de um lugar para o outro. Então, quando eles passam a observar como é que as plantas nascem, como é que os alimentos eles são produzidos, eles têm a ideia, têm a inteligência de também passarem a produzir. E isso gera a não necessidade de precisar estar se mudando em busca de alimento, tá? É só isso que tem para responder na questão 1 da página 40, tá? Questão 1, página 40. Leiam o texto novamente, peça para alguém ler, tá? Se tiver dúvida também, tá bom? Tchau, fiquem com Deus.